Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Hoje, estudando o último trecho, dos versículos 66 a 72, desse que é um capítulo bastante longo. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco tempo depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Pedro, aparentemente, depois de ter fugido junto com os outros discípulos lá no momento da prisão de Jesus no Getsêmani, aqui procura estar perto de onde Jesus estava. O texto diz que ele estava no alpendre, no pátio, e depois no alpendre, na verdade, de onde era na construção onde Jesus estava sendo examinado, estava sendo julgado, provavelmente em uma das salas que ficava na parte de cima. Pedro e os outros estariam na parte de baixo, no pátio, e depois debaixo de algum lugar coberto, que é chamado de alpendre aqui. Pedro estava ao longe, mas talvez perto o suficiente para perceber a movimentação do sinédrio, perto talvez para ouvir pelo menos algumas das coisas que estavam dizendo. Certamente não ouvia o que Jesus dizia, porque Jesus não estava dizendo nada, ou dizia muito pouco, como nós vimos no nosso último encontro. O fato é que, estando ali, nessa localidade, Pedro foi reconhecido como um dos discípulos de Jesus. E uma serva do sumo sacerdote, uma criada do sumo sacerdote, então, acusa Pedro de ser um dos seguidores de Jesus. Tu também estavas com Jesus o Nazareno, ela disse. E aí Pedro nega pela primeira vez. Ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. Dali ele saiu para outro lugar, ainda próximo da sala onde Jesus estava sendo julgado, mas um pouco mais afastado. E ali também ela começa a dizer para as outras pessoas que estão próximas, dizendo: Aquele homem estava com Jesus, é o que nos diz aqui o verso 69. Este é um deles. E Pedro a segunda vez nega. Ele outra vez o negou, o texto diz. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. E aí Pedro nega pela terceira vez e nega de forma veemente, dizendo: Ele, porém, o texto nos diz, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Pedro estava determinado, decidido a negar qualquer envolvimento com Jesus, certamente com medo de que pudesse ter o mesmo fim, de que pudesse também ser levado para a corte ali, ser julgado junto com Jesus e talvez até condenado a qualquer que seja a punição que viesse, provavelmente chicotadas, não é? Esse era um costume daquela época, era uma punição comum, que aqueles que eram acusados de algum tipo de sedição, de blasfema, eles eram chicoteados. Mas o fato é que
bastante alheio até mesmo ao que Jesus tinha dito para ele lá no momento da ceia, Pedro nega o seu envolvimento, nega a sua participação como discípulo de Jesus, e o texto vai caminhando para o auge daquilo que é registrado lá no final, no versículo 72. Primeiro, no versículo 68, Marcos registra que o galo cantou uma primeira vez. Não era muito comum, mas é certo que o galo poderia cantar durante a madrugada. Aqui nós estávamos por volta de meia-noite, 1h da manhã, porque o galo vai cantar uma segunda vez, marcando a terceira vigília, ou seja, por volta das 3 da manhã, quando certamente terminou aquele primeiro exame, aquela primeira sessão de julgamento de Jesus. Pedro estava ali se aquentando com os outros, madrugada fria certamente, e ali ele é reconhecido pela serva do sacerdote, pelas pessoas, e ele nega, e a terceira vez o texto diz que ele negou com juramento. O texto inclusive diz que ele praguejou, ele foi contundente, ele negou veementemente. Mas parece que Pedro estava fazendo isso de uma forma tão alheia e de uma forma que realmente não caiu em si até que o galo cantou. E é isso que nos chama a atenção quando nós lemos o verso 72. O texto diz assim: e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. De repente, né? De um modo repentino, Pedro finalmente se lembra que tudo aquilo que tinha transcorrido foi predito por Jesus. Que Pedro não se furtou a negar a Jesus, e Pedro, exatamente como o mestre havia lhe alertado, o negou, apesar de ele dizer que nunca negaria Jesus, apesar de ele dizer que nunca o envergonharia. Aqui nós vemos que Pedro o fez. Ele se lembrou então da palavra que Jesus lhe dissera. O texto diz: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Talvez sejamos muito rápidos em pensar como Pedro foi capaz de fazer isso, como Pedro pôde negar Jesus dessa forma. Talvez haja pressa em nós em julgar Pedro, né? Como foi capaz uma pessoa que estava tão próxima de Jesus por tanto tempo e vivenciou tantas coisas boas com o Mestre, o seu poder, os seus milagres. Talvez alguns de nós até mesmo chegasse a pensar ou até mesmo a dizer: se fosse eu, certamente eu não teria negado o Mestre. E a minha pergunta é: será mesmo que nós não teríamos negado? Será mesmo que não teríamos dado vazão à nossa natureza que é pecaminosa, que é tão falha? O livro de Jeremias, no capítulo 17, diz que o coração é enganoso. Na verdade, Pedro aqui falha mais uma vez, como ele falhou várias vezes. Pedro era cheio de autoconfiança. Pedro era impetuoso. No auge da sua autoconfiança, ele então disse para Jesus: eu jamais te negarei. Mas a verdade é que Pedro era falho. Pedro, assim como nós, era fraco. E muitas vezes, infelizmente, em momentos, talvez em mais momentos do que gostaríamos, certamente, nossa fraqueza se manifesta e nós damos vazão ao pecado que nos arrodeia, damos vazão ao erro que nos cerca, e quando nos damos conta, já falhamos. Então, eu acho que seria mais apropriado perguntar, como nós vemos no popular hoje em dia: quem nunca falhou? Quem nunca errou? Quem, mesmo cheio de autoconfiança, quem mesmo cheio de certezas com relação à vida cristã,
não falhou vergonhosamente. A verdade é que nós não podemos, assim como Pedro não podia, ter excesso de confiança. Nossa confiança não pode estar em nós, não pode ser apenas baseada em afirmações, em ilações. A nossa confiança deve estar no Senhor. Pedro, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, vai aprender essa lição. Mas é uma lição que é preciosa demais para nós. Não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos ter uma autoconfiança a ponto de pensar que não vamos cair. A pensar que não vamos falhar, que não vamos pecar. Devemos ser os primeiros a reconhecer que a qualquer momento, estando nós em pé, como Paulo diz, se não tomarmos cuidado, podemos cair. E que Deus tenha misericórdia de nós, sem dúvida, porque falhamos, porque erramos. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, da próxima vez que você ler esse texto, se sentir tentado a julgar Pedro e a pensar, eu não teria feito isso. Se fosse eu, ou se eu estivesse no lugar de Pedro, eu jamais negaria o mestre. Cuidado, porque realmente esse tipo de confiança é perigosa. Ela pode levar você, pode me levar a falhar, exatamente como levou Pedro a falhar e a pecar e a negar o Senhor Jesus. Nós chegamos ao final do capítulo 14 de Marcos. Jesus agora vai seguir para a cruz. Nós veremos no capítulo 15 toda a sequência de sofrimento final do Senhor Jesus à medida que ele vai para o Gólgota. Mas isso veremos juntos a partir do nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.